noite, pessoal. Nós vamos retomar então, né, o nosso estudo. Hoje a gente vai fazer uma pausa, a gente vai falar um pouquinho de gramática novamente. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar com tempo verbal, presente do indicativo. Lembra do que eu falei na última aula, que a gente falou, em que nós comentamos sobre a importância de você trabalhar com gêneros, né, da gente trabalhar com gêneros textuais diferentes. E nesses gêneros, a gente vai ter imbricado neles diferentes tipos de vocabulário e, ao mesmo tempo, também aspectos da gramática, né? Então, assim, é importante a gente conhecer, reconhecer esses tempos verbais para a gente entender melhor o que o gênero está querendo falar com você. Se é uma notícia, se é uma receita de cozinha, né? Que vai trabalhar uma receita culinária, que vai trabalhar muito com modo interativo, né? Um texto científico, por exemplo, vai falar de pesquisas, resultados futuros, então vai usar muito os verbos no futuro, né? E tudo mais. Então, vamos lá. Bom, usos del presente de indicativo. Usamos el presente para hablar de acciones que ocorrem atualmente. O momento em que estamos vivendo. Então, geralmente é um modo verbal que expressa ações que estão acontecendo atualmente, né, no momento. Eu me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Los niños salen del cole a las 5 de la tarde. Enunciamos verdades universales. 2 y 2 son 4. El sol sale todas las mañanas. El cielo es azul. É relacionado também a fatos, a ações, né, universais que acontecem todos os dias, né, vamos dizer assim. Damos informação general sobre nós outros ou nosso entorno, né, quando a gente vai falar de coisas que estão à nossa volta. Ou nossas, coisas nossas. Maria habla 3 idiomas. Juan é mecânico. Mi hijo estudia en la universidad. Também usamos para hablar del pasado, presente histórico. Miguel de Cervantes muere en 1616. Em 1492, Cristóbal Colón descobre a América, né? Também quando a gente está falando de um passado, né? Referindo-se a um presente histórico, algo que aconteceu no passado, mas que é como se nós estivéssemos relatando algo que aconteceu, né, recente, agora. Para falar de ações futuras, las quais sabemos quando ocorrerão, com segurança, né? Ações futuras em que a gente sabe que vai acontecer certamente, com certeza. Mañana jugamos al fútbol contra la clase de mi hermano. El viernes tengo cita con el médico. El jueves hago un examen. Para fazer sugerências, invitações ou pedir ou oferecer algo, né? Para você dar sugestões, fazer convites, pedir ou oferecer algo. ¿Tienes hora? ¿Te apetece um café? ¿Quieres que vayamos al cine? Bom, agora a gente vai falar de conjugações. Quando a gente fala de conjugação verbal, em língua espanhola, a gente imediatamente remete também às conjugações da língua portuguesa. Por quê? Porque as conjugações vão se dar de 3 distintas formas. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em ar, como, por exemplo, a gente está citando aqui para vocês, amar, cantar ou passear. Os verbos da segunda conjugação são sempre os verbos terminados em er, como comer, beber ou temer. E os verbos da terceira conjugação são sempre aqueles terminados em ir, como beber, servir ou partir. Antes da gente entrar na conjugação em si, queria chamar a atenção de vocês para o fato de como que a gente reconhece um verbo regular de um verbo irregular. Como que a gente sabe o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular? Certo? Essa é uma perguntinha que vocês vão responder para mim na próxima aula. Ó, formación del presente de indicativo de los verbos regulares. A los verbos en infinitivo, andar, comer, abrir, se
se le quita la desinência ar, ir, quedando la raíz del verbo. A la raíz añadimos as desinências próprias del presente de indicativo. Então, para os verbos terminados em ar, por exemplo, hablar. Yo hablo, tú hablas, usted habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ustedes hablan. Para os verbos terminados em er, a desinência já vai ser outra. Como, por exemplo, yo como, tú comes, ele come. Nosotros comemos, vosotros comeis, ellos comem. E já para os verbos terminados em ir, nós vamos ter novas desinências. Por exemplo, vamos a suponer o verbo abrir. Eu abro, tu abres, usted abre. Nosotros abrimos, vosotros abrís, ellos abrem. Certo? Beleza. Então, aqui, o exemplo que a gente já tinha comentado, por exemplo, todos os verbos, 3 verbos aqui, ó, nesse quadro aqui, são terminados em ar, certo? Andar, hablar e amar. Tá vendo que em todas as pessoas a desinência é a mesma? Por exemplo, eu ando, eu hablo, eu amo. Tu andas, tu hablas, usted habla. Nosotros andamos, nosotros hablamos, nosotros amamos. Vosotros andáis, habláis e amais. Ellos andam, hablan e amam. Certo? Bom, novos exemplos para os verbos terminados em er, os verbos da segunda conjugação. Por exemplo, eu bebo, eu como, eu vendo. Tu bebes, tu comes, tu vendes. Ele bebe, ele come, ele vende. Nosotros vendemos, nosotros comemos, nosotros vendemos. Vosotros bebéis, coméis e vendéis. Ellos bebem, comem e vendem. E por fim, nós temos aqui os verbos da terceira conjugação, novamente com outros exemplos, para ampliar a nossa conjugação, a nossa ideia de conjugação. Então, nós temos aqui abrir, vivir e escrever. Eu abro, eu vivo, eu escrevo. Tu abres, tu vives, tu escribes. Él abre, él vive, él escribe. Nosotros abrimos, vivimos, escribimos. Vosotros abrís, vivís, escribís. Ellos abrem, vivem e escrevem, certo? Bom, pessoal, esse foi o tema da aula de hoje. Para a próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de verbos irregulares e vocês têm aí uma nova lista de exercícios para vocês, um desafio aí, para dar continuidade ao estudo. É importante que vocês façam as atividades, para exercitar, para ter, se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer questionamento, vocês estarem colocando em pauta para a gente discutir. Lembra da pergunta que eu fiz durante a aula e que eu quero que vocês levem com vocês o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. Qual é a importância disso? Porque tem situações, por exemplo, na língua portuguesa, que para nós é um verbo regular, mas em espanhol ele vai passar a ser um verbo irregular. E é importante a gente ter essa noção, porque é por meio dela que você vai saber como que vai acontecer as conjugações em língua espanhola. Lembra da importância do ieísmo, que é o acréscimo da vogal i em algumas situações, que vai acontecer nas formas verbais, certo? Então, um beijo.